Qual é aí? Inspiração. Lembra que nós vimos isso aqui? Na parte da bibliologia? Inspiração, não é isso? Inspiração vem de quem? Ainda existe alguma inspiração? Sim, não, mais ou menos, não sei. Para ser considerado como doutrina, não. Porque senão aconteceria o quê? Foi o que eu expliquei aqui na semana passada. O que acontece? A Igreja Católica Apostólica Romana, eles têm por inspiração as bulas papais. Ou seja, o Papa recebe a revelação e ele escreve e torna uma doutrina como a Bíblia. Ou seja, eles colocam os escritos do Papa no mesmo pé de igualdade das Escrituras. E aí que dá problema com a gente, porque nós, católicos, vamos lá, me ajuda aí o termo, vai. Não, antes, nós somos católicos, apostólicos, protestantes ou cristãos, não romanos. Nós divergimos dessa ideia, porque a inspiração acabou antes de terminar o século I. Foi quando inspirou aqui, ó. Ok? Terminou os escritos, acabou a inspiração, acabou a revelação. A revelação já está toda aqui, ó. Isso aqui é a revelação. Existe a diferença entre revelação, inspiração e iluminação. Aí entra sim a iluminação e interpretação. Nós vimos isso aí na bibliologia. Iluminação e interpretação é o que nós possuímos e que nós recebemos do Espírito de Deus para ministrar a quem ouve. Agora, revelação e inspiração foi dada apenas a quem? Aos autores, aos escritores dos livros bíblicos, ok? Então, a inspiração foi outra prova, a prova de fogo que os evangelhos e o Novo Testamento passaram para que tivesse autenticidade canônica, ok? Amém? Vamos correr. Outros dois métodos que foram usados. Para quê? Para atestar a veracidade dos escritos do Novo Testamento. Vamos lá. Passou por mais dois testes. Olha só o processo que foi para a Bíblia chegar até nós, né? Então existe aqui, ó, o testemunho externo, testemunho externo, vou colocar do jeito que está aqui na apostila, interno, testemunho interno e testemunho externo. E o testemunho externo, nós temos duas formas aí. Nós temos o testemunho formal e o informal. Que trigo é isso? É de comer? Por que o testemunho interno? Vamos lá. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4, Gálatas 1, 11 e 12, 2 Timóteo 3, 16 e 17, vai nos mostrar que os escritos do Novo Testamento, eles foram o quê? Vamos lá, a palavra passada, eles foram o quê? Exatamente, ó. Inspirados. Por quem? Por Deus, pelo Espírito, não é isso? Por Deus, pelo Espírito. Então, primeiro testemunho, para que se tornasse o Novo Testamento canônico, ele teve que passar por testemunho interno.
a própria Bíblia teria que atestar e afirmar os escritos que eles eram de fato verdadeiros. E o segundo crivo que passou foi pelo testemunho externo. E o que é esse testemunho formal e o testemunho informal? O testemunho formal foi pelos pais da igreja. Aí nós vemos aí pelos pais da igreja. Pelos pais da igreja, nós temos os pais apostólicos, os pais apologetas, os pais da era da patrística. Então nós temos... Opa, troquei aqui, né? Tá errado, ó. E vocês não falam nada, né? Informal e formal. O informal, os pais da igreja, eles citam as escrituras. E o testemunho externo formal. Formal está escrito nos registros. Ou aqui chama também a anais, tá? O que é anais? São os registros históricos da igreja, nos anais da igreja, ou nas atas da igreja também, tá? Então nós temos aí o testemunho interno e testemunho externo. Do testemunho externo nós temos o testemunho formal e o testemunho formal. Então há uma diferença aí muito grande. Vamos correr, meu Deus. Não dá tempo nem de dar uma respirada, né? Então olha só. Tendo esse entendimento a respeito dos escritos do Novo Testamento, vamos agora dar entrar no entendimento nessa época do Novo Testamento. Como? Irmã Karen, por favor, abra aí esse slide. Como? Aí na sua apostila, está em escala menor, que eu coloquei aí o mapa do Império Romano. Olha só. Esse Império Romano aí, isso tudo que está em roxo ali, né? Na sua não está preto e branco, mas dá para você enxergar aí, não dá? Tudo isso aqui, ó, que está em roxo, é o território, é o domínio do Império Romano. Roma comandava isso aí tudo. E quando foi que começou isso aí? Aproximadamente no ano de 64, 63 antes de Cristo. Lembra que eu falei que Roma entrou, não foi? Roma foi lá e tomou o poder de quem? Dos macabeus. Tirou o poder dos macabeus. Roma agora falou: pera aí que quem vai mandar aqui sou eu. Para aí, fica aí. E se vocês não quiserem morrer, obedeçam Roma. Se não obedecer, vai morrer. Tem que pagar imposto, senão morre. Os judeus, de segunda, vamos pagar imposto. Vamos ter que pagar o tributo. Em 63, um general chamado Pompeu, chamado quem? Pompeu Magnus, ele entra ali naquela parte da Mesopotâmia, aquela parte ali da Palestina, e toma tudo. Existe um companheiro de Pompeu Magno chamado Júlio César. Júlio César, ele fica para aquela parte lá, da Gália. Dá para todo mundo ver aí, não dá? A parte da Gália, lá em cima, ele fica para ali, para aquela parte ali. Ele vai tomando aquela região inteira. Enquanto Pompeu está em Roma. Pompeu está lá em Roma, está curtindo, já venci, já conquistei, agora eu vou curtir. Mas o que acontece? Acontece um golpe de Estado. Roma aqui, nessa época de Pompeu Magno e Júlio César, Roma não era um império. Roma era uma república. Aí acontece o golpe. Pompeu tenta tomar Roma, Júlio César fica sabendo. Júlio César fala: opa, peraí, vou voltar para Roma agora. Júlio César pega as suas legiões, volta para Roma.
E aí o que é que acontece? Pompeu fica sabendo. Quando Pompeu fica sabendo, ele foge para a Grécia. E Júlio César fica sabendo que ele fugiu para a Grécia. Vamos atrás dele. Júlio César foi atrás de Pompeu. E aí Pompeu de novo foge para o Egito. E é uma história longa, uma história comprida. Resumindo, Pompeu morre. Ele morre no Egito. Júlio César volta para Roma, toma Roma, e agora ele é o ditador regente. Ainda não é império. Ele é o ditador regente. Ele é o quê? Ditador. Ok. Só que o Senado não fica feliz. E o que acontece? Eles armam contra Júlio César. E quando eles armam contra Júlio César, o Senado apoia a morte de Júlio César. Então, quando eles se reúnem no Senado, os senadores vão lá e matam Júlio César. Aproximadamente 23 facadas. E aí existe aquela velha frase: até tu, Brutus. Porque Brutus era um enteado de Júlio César. E ele era senador, porque Júlio César colocou ele lá. E aí o que acontece? Ele se voltou contra Júlio César. Só que Júlio César tinha um sobrinho, e esse sobrinho estava no testamento de Júlio César. Júlio César nomeou esse sobrinho para herdar toda a riqueza dele. Além da riqueza, ele se tornaria filho adotivo de Júlio César. E Júlio César falou: quando eu morrer, no testamento, ele que vai assumir o império, que agora se tornaria império, ainda não. E aí o que acontece? Existia um camarada chamado Marco Antônio. Marco Antônio era um general forte da cavalaria de Júlio César. Ele, não satisfeito, o que ele fez? Ele pegou e começou a se rebelar contra o herdeiro do trono de Júlio César. E esse herdeiro era chamado de Augusto. César Augusto depois. Augusto, ele, sabendo que tinha fortuna, sabendo que era o próximo herdeiro, seria o regente de Roma, o que ele faz? Ele vai, luta contra Marco Aurélio, ou contra Marco Antônio, vence, mas ele, com a inteligência, faz aliança com Marco Antônio. E aí o reino de Roma é dividido em 3 partes. Só que Marco Antônio era ganancioso, o que ele fez? Ele falou: não, peraí, eu vou dar um golpe aqui de Estado. César Augusto, sabendo que ele queria dar o golpe de Estado, se levanta contra ele. Ele foge para o Egito. Acontece uma batalha lá em Ácio, na Grécia. E eles lutam. E César Augusto vence Marco Antônio. E Marco Antônio, alguns vão dizer que ele se suicida, outros dizem que ele foi morto. E quando ele morre, César Augusto volta para Roma e se declara o novo imperador. Ou seja, aqui nós temos a transição de Roma. Roma deixa de ser uma república e se torna um império. Ok? Toda essa historinha triste aqui que eu contei para vocês foi para quê? Foi nessa época que, agora sim, ele se torna César Augusto. Imperador César Augusto. Quando ele assume o poder, César Augusto, ele traz, no termo latim, chamado de, quem estudou história vai lembrar disso aqui, Pax Romana. O que foi a Pax Romana? Lembrou aí? Pax Romana. O que foi a Pax Romana? Foi o período que o mundo inteiro desfrutou de paz. Claro que não houve 100% de paz.
Havia revoltas, guerras, mas de pequeno porte. Houve tranquilidade entre as nações. É nesse período que nós chamamos lá, o período bíblico, que Paulo diz lá em Gálatas 4, que Deus revela a plenitude dos tempos. Porque aqui existe paz, ou seja, não existe mais ataques pelo mar, porque a pirataria havia sido controlada, porque a marinha romana é que dominava o mar Mediterrâneo. As estradas romanas eram seguras porque havia muita patrulha militar, ou seja, não havia assalto, não havia roubo, não havia morte, como antes, porque a paz estava lá. E César Augusto recolhia imposto de todas as nações que foram conquistadas, porque justamente para que houvesse essa manutenção aí no Império Romano, ok? Então nós estamos falando aqui do período da paz romana. Essa paz romana começa aproximadamente no ano 37 e vai do ano 37 até o ano 66, mais ou menos, depois de Cristo. Ano 37 a.C. ao ano 66 depois de Cristo. Esse ano 66 é quando começa a revolta dos Zelotes. Lembra que eu falei isso na aula passada? E aí aqui é que é o contexto propício para quem? Para Cristo, para os apóstolos, para Paulo e para o crescimento da igreja. Agora você entendeu por quê? Agora, se a igreja crescesse em época de guerra, seria mais difícil ainda. Porque na época de paz já foi difícil, na época de guerra seria muito pior. Então, houve a paz romana, ok? Eu vou dar uma pausa aqui para vocês. Vamos lá, tomar uma água, tomar um café, e a gente volta para terminar, porque eu quero entrar nos evangelhos ainda hoje. Então vamos fazer esse esforço. 10 minutos aí, por favor, estão liberados.